mais um TBT da Uniswim Oficial. Hoje nós vamos abordar o tema Filipina, saída e virada do nado peito. É um tema muito legal, um tema bem curioso para a gente trabalhar, para a gente abordar isso aí. Temos um convidado de cadeira cativa, nosso amigo e parceiro Adriano Gomes. Queria convidá-lo. Fala aí, Rodrigão, beleza, cara? Fala, meu, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, bom dia, tudo certo? Joia, muito bom, muito bom. Vamos abordar esse tema bem legal aí, falar sobre Filipina, Vambora? sobre algumas curiosidades, alguns atletas que marcaram época. Sim, Bora lá? sim, vamos lá, vamos nessa, cara. Muito bom, cara. Então, aí Bom, tem uma. Pode falar, por favor. não, manda bala aí, cara. Só ia dizer que é um tema que pode trazer bastante polêmica aí, né? Não, com certeza. Temos pontos a serem mostrados, bem interessantes, que geraram muita polêmica na época, né? Sim, E sim. até hoje geram polêmicas, tá? Nós temos agora, passando, né, o retorno das competições, a ISL, na qual o coach Alex até levantou um tema bem interessante, falando de um atleta, não me lembro o nome, na qual ele fez 2 ondulações e não foi Sim, sim, desclassificado. sim. Mas vamos abordar isso aí. Ao longo da história a gente já sabe de muitas histórias, né, em relação a isso. Inclusive até no Brasil, a gente vai contar em breve aí, tem casos parecidos e conhecidos mundialmente, né? Por isso que eu Sim, já disse que é um tema que traz bastante polêmica aí, enfim. Primeiro, acho que é importante a gente dizer o que é, né, cara, a Filipina, para a turma que está assistindo aí. Então tem um explicativo que a turma fez, né, que vocês prepararam, que é o seguinte: é uma abraçada que é submersa, que ela é realizada a cada procedimento de saída ou virada, né? E ela serve para otimizar, né, o procedimento submerso, o deslize submerso do nadador. Outro ponto interessante é que sempre existem alguns nadadores, como a gente vê aí na foto, né, que vocês pegaram, que tem nadadores que fazem a recuperação, né, dos braços por baixo, outros fazem mais aberta, e aí tem o chute, né, que é ondulado ali, que se realiza, né, junto da finalização da abraçada, ou seja, o peito é uma abraçada que não passa, né, o cotovelo não passa aqui a linha dos ombros, e a Filipina já é uma ação do braço completo, né, então passando aí a linha dos ombros, e aí você pode fazer um chute, né, uma golfinhada para otimizar esse chute, aí como diz aqui, né, no texto que vocês prepararam, ao iniciar a segunda abraçada, a cabeça deverá quebrar a linha da água, ou seja, você vai fazer uma abraçada completa, então passando a linha até a linha do quadril, e aí você faz essa recuperação, como o nadador aí na foto, né, que ele está fazendo mais afastada. Então, por sim, exemplo, você pega o Adam Pitt aí, ele faz, faz bem ele cruza fechado. mais, né, ele recupera mais com o braço por baixo do corpo. Qual que tá certo, qual que tá errado, não tem isso, né? Aí é os metros contra o tempo e ver o que é mais eficiente. Talvez para um seja desta maneira e para outros de outra forma, né? Muito Aí bem tem que ver colocado. qual que é o melhor, né? Não, perfeito, é isso mesmo. É questão de adaptação, questão de eficiência. O que é bom para um pode não ser bom para outro. Sim, Isso é bem interessante. É o que a gente vê, né? Ah, e o nado correto. Qual é o nado correto? Qual é a forma correta? né? Eu não acredito Exatamente, que seja a forma correta, e sim a eficiente. exato. Entendeu? Se for analisar cada nado, cada modo de fazer, né? E aí é muito bem Uhum. colocado nessa imagem, o atleta fazendo a recuperação mais afastada, né? Com as mãos afastadas já para fazer a extensão e finalizar a pernada. Isso, E o Adam Pitt já volta lá bem rente ao corpo, né? Cruzando as mãos, então isso é bem nítido, né? exato. Bom,
seguindo aqui, cara, se eu não me... Acho que tem um vídeo, e esse vídeo aqui mostra na prática como que é o procedimento, né? Correto. Acho que esse aqui é um campeonato lá no Japão, né? Aí tem um... Isso. Olha Ó, só. Então faz sim. ali o Muito chute, né? nítido o movimento, claro. Deixa eu voltar o vídeo aqui. Aí a turma eles fazem o chute. Na Filipina é esse procedimento. Então, nas saídas e nas viradas, a gente vai ver os nadadores realizando. Ó. Streamline, faz ondulação, que ela pode ser antes ou durante a puxada ou depois da finalização, né? Então tem nadador que faz quando já pula, outros fazem no momento da puxada e outros fazem no momento da finalização dessa braçada extensa ali, né? Tudo também Nossa, questão de adaptação, né? Tudo questão exatamente. de melhor Aí vai encaixe. fazer a virada, ó. E aí as viradas, olha lá, ondulação de novo. Tem gente que faz simultâneo e assim vai, né? Sim. É E muito a interessante, né, cara? outro ponto também muito legal para se levantar, na qual o atleta que faz a ondulação antes, ele tem que Uhum. tomar muito cuidado na hora dele fazer a abraçada, a puxada, né, do início da Filipina, para ele Sim, não fazer outra e o árbitro desclassificar, né? exato. Então, isso são coisas a serem observadas, tem que ser muito bem feito, entendeu? Eu, particularmente, prefiro fazer ela junto com a abraçada, para Uhum. não correr esse risco de fazer aquela, nem que seja leve, mas se o árbitro vê o movimento, ele pode estar num dia e Isso, falar assim, vou pegar alguém. exato. Que é tudo Faz questão de sentido. interpretação, né? Aham, aham. Hoje em dia temos os vídeos, né, nas grandes competições, mas é muito subjetivo, né? A distância que o árbitro se encontra ali na lateral da piscina tá a 15 metros. Uhum. Então, fica muito difícil de dar com certeza, não, ele fez, ele não fez. Tem muitas competições que nós não temos os vídeos, né? Então isso Sim, influencia bastante. exatamente. E esse nadador aqui, você vê que ele tem bastante alinhamento corporal, né? Tanto no nado e também nos procedimentos de saídas e viradas, né? A gente sabe que alguns nadadores mantêm uma certa os ombros curvados, né, para dentro para diminuir a resistência frontal, ou seja, nado com os ombros curvados, né, para dentro, justamente para quebrar o máximo possível a resistência frontal na água, né? E Uhum. ali no vídeo a gente pôde reparar, deixa a turma voltar um pouco aí no vídeo, a gente pode reparar que a cabeça, né, se mantém nas primeiras imagens, vamos ver na saída ali, deixa eu voltar bem. Então a cabeça ó, se mantém bastante alinhada. Veja só, ali geralmente o queixo ele vai se esconder meio que dentro dos ombros ali, né? Sim, Para que, sim. para que não gere essa ação frontal e, consequentemente, aumente ali a velocidade do nado e o procedimento submerso, né? Então aí você vai ver na virada, essa primeira virada, é justamente a cabeça bem, olha lá, ó, bem alinhada, olhando para o fundo da piscina, né? A cabeça não tão baixa e obviamente nem tão alta, mas sim mantendo alinhamento corporal no eixo longitudinal ali, né? Não, muito bem observado. Outra coisa muito interessante que nessa filmagem, na primeira parte, dá para ver uma mudança que aconteceu no nado peito. Agora nessa Uhum. imagem dá para ver. Eles segmentaram. Antigamente fazia-se abraçada, finalizava a abraçada e a pernada praticamente simultânea para que se Sim, tivesse o deslize. Agora, exato, com a imagem afastada, a gente observa que o braço finaliza e depois a perna finaliza. São dois movimentos independentes. exatamente. Antigamente falava-se que o nado peito era simultâneo, né? Que a gente fazia a abraçada e a pernada finalizando junto. E agora Uhum. não. Agora você consegue observar que o braço faz a extensão e a perna depois que faz o chute. Você não perde a propulsão de um para o outro. Exato.
Lembrando que essa aqui é a prova de 200 peito, né? Sim. E aí os estilos, eles acabam mudando, dependendo da metragem, né? Se é de 50, se é de 100 ou se é de 200 peitos, são as Não, com metragens. certeza. Você tem que adaptar o nado, você Isso. adapta a sua prova, isso o atleta alguns atletas fazem isso com maestria, né? Você pega atletas nadando 50, 100, 200, muito bem, em alto nível, Sim, que é algo muito difícil. exato. Aí existe o quê? Alguns pontos importantes que diz respeito lá às regras, né? Lembrando que esse procedimento é o que mais mudou aí na natação, né? E assim, o que diz a regra, né? Que uma Filipina é permitida durante a atração da braçada e é permitida apenas uma golfinhada no momento em que existe a separação das mãos. Então, ou seja, neste momento aqui, você pode fazer já no início, no meio ou no final, não é isso? Sim. Quando os braços chegam ali na linha da cintura, como está bem destacado. Após essa abraçada, o atleta deve realizar a pernada e quebrar a superfície da água para então executar o nado na sequência braço e perna. Ou seja, ele não pode fazer mais do que uma golfinhada. Se ele fizer mais que uma, ele está descaracterizando o nado e, consequentemente, ele poderá ser desclassificado aí, né? Perfeito. Que aí entra naquilo que eu falei da subjeção dos árbitros, de observarem um movimento, por mais leve que seja, de levar em consideração de tipo, foi uma ondulação, não foi uma ondulação, e acabar desclassificando o atleta. Legal. Bom, aí acho que a gente chega num ponto aqui importante, cara, crucial, que diz respeito às maiores ou as melhores Filipinas aí do mundo. A gente vê em destaque aí esse grande, que foi o grande atleta, Kozui Kitajima, e por ele aí tem muitos feitos para a natação, obviamente para o estilo de nado peito, e ele realmente mudou, né? A escola japonesa mudou muitas questões em relação à técnica do nado, né? A gente pode pegar lá o grande nadador de peito, que foi o Mike Boraman, que inclusive nós já falamos sobre ele, né? Foi uma live aí que foi falado com o Bardi. Marcelo e E Bardi fizeram, justamente. E lá, cara, você vê que ele faz um procedimento diferente já, né? Sim, sim. Ele tinha o técnico, era o Joe Ubanchek, que eles foram dos percussores aí no estilo de nado peito ondulado. Então, tanto ele quanto eu considero ele e o Kitajima como uns caras que tiveram grande influência aí pro nado de peito, né? E o Kitajima é o cara que mudou a realidade do nado peito hoje, mundial, né? Na qual ele foi o cara que foi o primeiro, né, a fazer a ondulação na Filipina, né? Sim. Então ele meio que revolucionou o negócio ali e tanto é que fez o que fez, né? Foi um cara que são 4 ouros em Jogos Olímpicos, é um cara que 100 metros peito para 58,91, 200 não é para qualquer um. 2,764, também não é para qualquer um. E assim, e vem de uma escola aonde o atleta é cobrado ao extremo, né? A escola Exato. japonesa e o cara mudou a característica do nado peito, principalmente da Filipina, na Sim. qual foi adotado mundialmente, né? Ele foi um dos percussores lá em 2008, Sim. desse movimento, né, de fazer, lembrando que a Filipina era só com ação do braço, você não tinha esse chute aí da golfinhada. Aí a partir aí do ano 2008, né, com muitas mudanças em relação à regra, a gente pôde notar que ele foi um dos primeiros aí nadadores a realizar esse tipo de ação. Se eu não me engano, tem até os títulos dele aqui, né? Pra gente Sim. dar uma passada. Então, aqui um cara que foi já 4 vezes campeão olímpico. Ele sempre nadava 100, 200 peito, né? Ele foi bicampeão olímpico, né?
Exato. Uma pena não conseguiu se classificar aqui para os Jogos do Rio, né, em 2016. Justamente. Mas é um cara que desde aí de 2004 se manteve em competições olímpicas. Já em 2013 foi campeão mundial. E em 2002 ali ele já tinha um certo destaque no Mundial de Curta, né, que está aqui em Moscou em 2002, ele já foi campeão ali, prata na verdade, mas no Pan Pacífico, em Yokohama, no Japão, ele já pôde ser campeão nessa prova, né? E para o Japão era um cara que nadava aí os revezamentos, obviamente no estilo de nado de peito, o revezamento médio, ele nadava o peito, né? Aqui, acho que são provas dele, vamos ver aqui. Então, essa daqui é de 2008, nos 100 metros. Dos Jogos Olímpicos de 2008. Olímpicos de 2008, exatamente. Ele nada na raia 5 lá. Que é esse nadador aqui, ó. Sim, que se você observar, eu acredito que seja o único que faça a ondulação. Que aí vai estar virado. Antes disso, a gente tinha uma preocupação enorme em não deixar o quadril, a perna cair, né, para não caracterizar uma ondulação. E aí, quando isso entrou, ficou. Você já vê, fica nítido que pela Filipina, né, pela ação da virada, ó, ele já se manteve à frente, então realmente ele tinha, na época, uma das melhores Filipinas aí do mundo. Justamente. E obviamente ele aí foi o campeão, né? Bateu o recorde. E ele não virou na frente, ele virou atrás. Exatamente. Então virou a prova na frente. E aí tem outro vídeo que foi na mesma competição, só que agora são os 200 metros, né? De novo aí a saída. Que dá para observar o movimento da pernada. Isso. Dá para ver bem nítido e a diferença que dá na Filipina, né? Dele para os outros atletas. Ó, você vê aí nessa imagem, vou pedir só para a turma voltar só um pouquinho. Aí, mais um pouco. Aí, ó. Você vê que ele dá o chute antes e depois faz a abraçada, o nadador do lado ele faz simultâneo ali, né? Simultâneo. Pra reparar? Sim, sim. Se a turma puder voltar só mais um pouquinho ali e deixar pausado. Olha lá, ó. Então, ó, o Kitajima que tá aqui à frente, aí a turma aqui e esse nadador, ó. Então é aquilo que a gente falou lá atrás, né? Você pode fazer antes ou depois ou simultâneo. Quando Sim. tá finalizando o braço ali. Olha lá, faz antes, aí o nadador até do lado ali faz simultâneo, né? O chute. Então, aí entra aquilo que eu havia dito. Antigamente era proibido fazer o movimento. Sim. E aí, ali, nessa época, havia sido liberado, só que estava naquela, né? Pode, não pode e tal. E aí o Kitajima fazia antes. Então era muito nítido o movimento. Esses outros atletas faziam simultâneo, meio que movimento natural do corpo, que ele dá aquela baixada para fazer ondulação, que era uma preocupação que antigamente tinha, de manter imóvel. Entendeu? Então você consegue perceber essa diferença, que hoje em dia o negócio já flui mais. Mas por quê? Porque está liberado. Sim. Então hoje em dia o cuidado é para não fazer duas. Fazer sozinha, né? No caso, de você não estar no streamline, faz a ondulação. E para tomar cuidado para não fazer na hora que você encaixa a abraçada da Filipina, né? Exato. Outro nadador aí muito conhecido por nós, né, Felipe França, que já foi recordista, né, de 50 metros. Ele nadava mais 50, né, não igual o Kitajima, que era 100 e 200, era mais 50 e 100, né? Sim. E aí já foi o grande vencedor aí individual de um mesmo campeonato.
A gente deve se lembrar lá em Doha, em 2004. Não só ele, mas para mim foi um campeonato mundial que o Brasil foi muito bem, assim, acho que em toda a história, né, da natação. Então tiveram lá diversos atletas, não é à toa que o Brasil ficou no quadro de medalhas em primeiro, né, nesse Mundial, com recorde também da Etienne Medeiros aí nos 50 metros costas. E aí se a gente tem nessa edição o Felipe França como o maior aí vencedor individual, né? Ganhou todas as provas que nadou. Então foram 5 ouros aí, né, nessa prova, né, nas provas que ele disputou. Em todas ele conseguiu essa grande façanha de ser recordista e também medalhista de ouro em todas as provas, né? Porém, tem coisas interessantes a se mostrar aí. Temos um vídeo aí Vamos ver aí no a turma. qual gera uma certa polêmica. Isso. Aqui acho que são alguns feitos dele, né? Então, é um cara Sim. que já foi para Jogos Olímpicos, embora não tenha ainda medalhado. O que ele tem? Tem 2 medalhas de Mundial de Longa, 8 em Mundial de Curta, 4 medalhas de Pan-Pacífico, desculpa, Jogos Pan-Americanos e 2 de Pan-Pacífico. E aqui tem o recorde sul-americano, né, que foi nos Jogos, ou melhor, que foi no Campeonato Mundial de Roma em 2009, que ele tem lá bateu o recorde sul-americano de 50 peito, né? Perfeito. Nessas 8 medalhas do Mundial de Curta, 5 foram em 2014, né? Exatamente. Mundial. Exato. O cara tava imbatível, tava voando. Aí um vídeo aí que a turma preparou, que é de Doha, nessa edição que nós estamos comentando, dos 50 metros livres aí. 50 peito. 50 peito, desculpa. Ele No tem, qual, né, cara, o ciclo... né? Oi? No qual temos grandes nomes: Felipe França, Cameron Vanderburg, Adam Pitt. Mas observe, muito interessante a chegada do Felipe França. Eu acho que a gente pode lançar um debate aí muito interessante sobre essa chegada do Felipe França. Dá para criar uma grande polêmica aí. Dá sim, cara. Vamos ver a imagem que vai mostrar depois. Dá para ver nitidamente ele fazendo uma pequena ondulação para chegar, e eu acredito que ele faça um bloqueio na respiração. Uhum. Na hora que mostra a imagem da chegada de cima, dá para ver nitidamente na qual ele não levanta a cabeça para... Vamos observar a ondulação que ele faz aqui na chegada. Ó, o movimento dele não é de abertura das pernas, o movimento é de chute. E aqui dá para ver ele bloqueando, ele nem levanta a cabeça. Sim. Dá para aí, ele ó. Tem esse estilo de atacar bem forte, né, cara? A parede, ó, olha só a diferença, né, dele para os competidores. Justamente. Ele ataca muito forte ali a parede, né? E ele realmente tem uma chegada diferente que gera aí muitas polêmicas. Inclusive em 2011 lá foi muito discutida, né, pelos americanos a medalha dele. Ele foi campeão também na mesma prova de 50 peito. Uhum. E lá, cara, foi muito discutido porque, se eu não me engano, vocês puseram esse vídeo aí na apresentação. Sim, dá para exibir depois, mas fica claro que ele faz algumas coisas aí diferentes dos demais nadadores, né? Então, gera o risco, né? É um risco que ele corre, no qual já aconteceu dele desclassificado em algumas provas por conta disso. Uhum. Entendeu? É um risco que ele corre. É aquilo que eu falei, depende do árbitro, aí dá para ver nitidamente ele fazendo a ondulação, ó, ele faz o movimento de ondulação na chegada, e o que mais me chama a atenção é o bloqueio. Sim. Ele bloqueia a chegada. Ele não levanta a cabeça para respirar, ele bloqueia. Dá para ver agora, ó. Vale lembrar que, cara, você precisa, né? Faz parte da regra do peito, você precisa quebrar a linha da superfície com uma respiração, né?
Justamente. Isso faz parte da regra. Você não pode nadar bloqueando, né, em todas os ciclos de braçadas. Descaracteriza o nado. Descaracteriza o nado, Então, pode exatamente. gerar uma grande polêmica aí. Queria saber dos técnicos e nadadores, né, o que eles acham, queria a opinião deles sobre isso depois. Mas assim, não dá para não parabenizar, né, o França, porque o cara ganhou de duas lendas da natação. O Claro. sul-africano, o Cameron Van Der Burg, E o Adam Pitt. e o Adam Pitt foi um dos poucos caras que ganhou do Adam Pitt. Tudo bem que ele estava no início ainda, mas, cara, foi vice-campeão mundial aí já. E é o cara hoje a ser batido, né? Que é esse cara aqui, né? Um que a gente tá falando, esse grande aqui, Vanderberg, Cameron, gente. que é o cara que já foi aí também campeão olímpico, foi em 2012, né, em Londres, e na mesma edição, ou melhor, no Rio foi prata, aqui no Rio 2016, e já foi aí recordista também de 50 peito e do 100. Ele, se eu não me engano, acho que ele nadava todas as metragens, né? 50, 100, 200, não é isso? Dava 50, 100, 200. 50, 100, Nadava as três, né? É isso mesmo. Acho que tá aqui, tá respondendo aqui, ó. Vamos ver aqui. Se a Mas turma puder. os melhores resultados foram no 50 e no 100, né? Os mais expressivos. Você vê que, cara, ele é um cara aí, ó, bastante renomado também. Embora em Olimpíadas 2 medalhas, mas em campeonatos mundiais tem bastante aí medalha no currículo, né? Então, Jogos Olímpicos 2 medalhas, Campeonatos Mundiais de longa 10, de curta 8. Aí esses jogos de Comer rapaz do céu, sabe falar esse sobrenome aí, bicho? Como é que fala isso aí? Caramba, Comer Valt, sei lá, bicho, 9 medalhas Jogos Pan-Africanos 6 medalhas aí. É um currículo interessante também, recorde aqui no 100 metros peito, que foi nas Olimpíadas de 2012, né? Não, e lembrando que a prata dele no Rio, ele perdeu nada menos para Adam Pitt, né? Aí realmente não tem como comparar. Justamente. Deve ser o próximo nadador aí que a gente vai esboçar um pouco, né? E acho que aqui, se a turma puder adiantar o vídeo, se eu não me engano aí, é o Campeonato Mundial, né? Isso, de 2018. Uhum. Em piscina de 25. Vamos dar uma adiantada aí que... Prigoda também, ó. Prigoda foi um grande, e ainda um grande nadador de peito também. Sim. Polonês. É o russo, o Prigoda é russo. Prigoda é russo, isso. Filipina. E aqui dá para observar, é um estilo de nado muito, muito diferente também do Vanderburg, né? Uhum. Ele sobe um pouco mais que os outros atletas. Sim. Entendeu? Ele tem uma elevação de tronco um pouco maior do que os outros atletas. Não é um nado tão enterrado, né, que a gente fala, mas é de extrema eficiência, né? Eu gostava muito. Muito legal essa vista aí, ó, vista frontal. Nadando já acima do recorde. Sim. Muito bom, muito bom. E de novo, desmitificando que não é porque você nada aí na raia de número 2 que você não pode ser campeão, né? Pois é, hoje em dia não tem mais isso, né? É o que eu brinco com o pessoal. Classificou para a final, qualquer um pode ganhar. E aqui é o pai do. Que tá mostrando aí é o pai do. Chad Leclerc. Chad Leclerc. Justamente, Exato. justamente. Eu pude encontrar, cara, nos Jogos Olímpicos do Rio lá, mas meu celular acabou a bateria, não consegui bater uma foto dele. Com o pai do Chad Leclerc?
O pai tava do meu lado, assim, na Pô, muito arquibancada, e bom, muito bom. o cara é figuraça, cara. Bom, realmente o Cameron também é um grande aí nadador. E Sim, aí acho que a gente chega. É, se aposentou, mas é fantástico, realmente muito. É um atleta de muito nome e muita qualidade técnica, né? mas aí agora a gente chega nessa fera aí, cara que tem um leão realmente tatuado no braço, Adam Pitt, que até hoje é o único nadador da história a completar os 100 metros peito abaixo de 58 segundos e também de 56. Não feliz, primeiro a nadar abaixo de 58, o cara foi lá. Então, já que eu fui o primeiro, eu vou ser o primeiro também a nadar abaixo de 57. Então, rapaz, o cara é demais, né? Não, justamente, se eu não estou enganado, das 20 melhores marcas do mundo, ele tem as 18 primeiras. Exato. O cara, é assim, ninguém ganha medalha na véspera, ninguém ganha prova na véspera, mas eu acredito que a medalha mais garantida dos jogos, se tudo correr dentro dos conformes, é a prova de 100 peito desse cara, na qual eu acho muito difícil alguém ganhar dele. Cara, eu também acho. Assim, é um cara que é muito forte, muito técnico, e hoje, sem dúvida, né? É o cara que é recordista aí, e sem dúvida, sem sombra de dúvida, é o cara que é o mais estudado. Porque que o Adam Pitt nada dessa forma? Sem dúvida, análises de biomecânica, estudos fisiológicos vão sempre direcionar a seta aí para ele, né? A equipe britânica, que inclusive ele era treinado por uma mulher, não pelo homem, né? Diga-se Sim, de passagem isso aí também, né? Eu não sei se ele continua ainda com a mesma técnica, mas a priori ele era treinado aí por uma mulher e não pelo homem, até nos Jogos Olímpicos aí de 2016, se eu não estou enganado, cara. eu não sei dizer se ele continua, mas um fato muito interessante, que eu escutei isso numa entrevista do João Gomes Júnior, na qual ele falava, na qual ele falou do, da prova de 50 e 100 peito, que ele nadou do lado do Adam Pitt, e ele Uhum. falou, cara, os últimos 20 metros, parece que o cara liga um turbo. Sim, muito forte, né? Ele começa a abrir absurdamente dos outros atletas. Parece que ele Uhum. muda, sabe, muda a chavinha e fala assim, tchau, vou embora. Cara, É, é nítido a constância de braçada que ele consegue manter, a eficiência do nado, mas ele, se você observar algumas provas dele, você vê ele crescendo na prova. Quando todos os atletas começam a decair, ele tá em crescente. uhum. Uhum. Entendeu? Tem até um estudo que mostra isso, que ele consegue atingir a constância de nado nessa faixa onde os atletas começam a decair o nado. E Sim. ele consegue manter essa constância. Não digo ganhar velocidade, mas ele mantém a constância. Uhum. Uhum. Isso é algo muito interessante, ainda mais no nado de peito, né? Sim. Aí acho que são as façanhas dele, né? Embora muito jovem, mas um currículo gigante já. 2 medalhas olímpicas, que com certeza vai aumentar esses números. Não, com certeza. 10 medalhas de mundial de longa, 3 de curta e 12 12 de europeu. de europeu. Então, um cara jovem já tem aí o recorde olímpico no 100 metros de peito, que foi nas Olimpíadas aqui do Rio 2016, né? Justamente. Com recorde mundial e olímpico, né, na prova. Isso, vale lembrar que essa prova aqui, cara, esse recorde mundial foi nos 4 por 100 medley, tá? Não foi numa prova individual que ele bateu Não, esse não. recorde aí, não. Não, não. O recorde mundial foi na prova. Foi na No, prova? foi na prova. No revezamento, Ah, tá aqui embaixo, é ele verdade. nadou para 56. Aham, Ele nadou para 56. Só que por é ser saída verdade. lançada, não vale o recorde. É verdade. E eu ainda brinco, que eu falo que a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, foi prata no revezamento por conta dele. Aham, O que ele nadou naquele revezamento
foi absurdo. Quem não viu, Sem pega dúvida. essa prova para assistir, porque é coisa fora do normal. Sim. Os caras todos nadando para 58 e ele nadando para 56 baixo. Essa eu assisti ao vivo, hein, cara? Essa tava Cara, lá na surreal. arquibancada. Surreal. Surreal. Algo surreal mesmo. Realmente. Já aí E tem a o vídeo dele? a ser batido. Caleb Dressel, Sim. muito bom, muito bom. Só que ele nada uma prova onde ele tem Manadu concorrendo com ele, que é outro cara absurdo, 50 livre, 100 livre a mesma coisa, mas eu acredito que a prova de 100 peito aí seja muito difícil aparecer alguém para bater de frente com Adam Peach. Também acho, cara. Acho que agora a gente chegou nesse ponto aí, cara, de polêmicas espalhadas pelo mundo. Aí fica como sugestão a turma aí mandar os comentários aí depois, né? Aí aqui tem a chegada do Felipe França, Na qual a gente falou, né? já falamos um pouco. Justamente. E aí é onde ele é desclassificado. Se eu não estou enganado, nessa prova ele foi desclassificado, que ele faz o mesmo movimento. Isso. Dá até para ver aqui a espuma na vista aérea da câmera, que é até diferente, ó. Olha só. Ó, Sim. ó. Você vê que o dos outros E na... nadadores é uma coisa é bem limpa e a dele não, ó. E é esse chute aqui que ele faz, ó, para baixo. Justamente. Justamente. E aí dá para ver ele bloqueando a chegada, ó. Ó. Exato. E não pode, né, cara? Não tem como, né? Olha lá, ó. Você vê que ele não faz a varredura da pernada para fora e nem para dentro. Ele faz Uhum. um chute mesmo para baixo, né? Justamente. E aí é aquilo que eu falei, né? É um risco que ele corre. É um risco que ele corre. Já foi desclassificado, né? Aqui no Troféu Maria Lenk, né? A turma lá da Swing Up. E traz ele aí novamente em destaque. Que ele foi desclassificado realmente aqui na prova. Aí, ó, só o que aconteceu. Duas. Conseguiu ver ali? Não, aí, puta, Ó, acho que o pessoal deu uma vacalhada aí também com a arbitragem. Não é possível, cara. pô, aqui o cara fez ó, duas, vai fazer mais uma, três. Não, aí ele deu uma vacalhada. Essa Olha isso. prova, puta merda, cara. Isso aqui dá até pra dar. Poxa, Nossa. tem que dar uma risada aqui, cara. Essa Não, foi pô. engraçada, cara. Aí não dá, né? E não foi desclassificado o atleta aqui, que é o que a turma traz É isso, na gente. reportagem. Não tem como, pô, não tem como. E essa outra aqui, ó. Deixa a turma aumentar. Foi de. E a mesma coisa que acontece, que se eu não me engano, essa daqui foi em 2011, no Mundial de Xangai, cara. Olha aí, ó. De novo Sim, fazendo o chute para baixo. O nosso amigo Felipe França, que não foi desclassificado e gerou aí muita polêmica, muita discussão dos americanos, da equipe, né? Que cobria lá esse Mundial. E trouxe aí muita polêmica também em relação a essa Olimpíada e essa medalha do grande Felipe França. justamente. Criou muita polêmica, né? Aquilo que a gente falou. É um risco que ele corre. Hoje em dia, tendo as imagens, né? Fica muito mais fácil de verificar, né? O que está acontecendo e o que foi feito. Entendeu? É. Se a turma puder seguir, acho que tem mais um vídeo aí, se eu não me engano. Vamos ver aí. Acabou aqui. Foi aí, né? Foi. Boa. Cara, é aquilo que a gente falou. Nós temos assunto aí para ficar o dia inteiro conversando, muito bom. E eu queria deixar aí essa polêmica para os técnicos, para os atletas, se eles puderem comentar, queria a opinião deles, entendeu? Porque a nossa a gente já sabe. Exatamente. Mas muito bom, cara, muito bom. Queria te agradecer mais uma vez
Imagina, cara. Pela presença, pela parceria. Você sabe que para falar de natação é com você mesmo. Te chamo para falar de natação, né? Mas não me chama pra falar de política nem religião, cara. Pelo amor de Deus, obrigado. Perfeito. Eu só te chamo para falar de natação, você pode ter certeza. Cara, obrigado mais uma vez. Tamo junto, Prazer cara. sempre estar com você, falando com você sobre natação. Muito Valeu. obrigado. Queria agradecer a todos que assistiram aí, em nome da Uniswim. Meu muito obrigado a todos e um forte abraço. Até a próxima. Valeu.